Eu tô aqui tomando eu tô tomando uma cerveja aqui também. Eu posso estar bem falante assim, viu, cara? Peço perdão aí pra quem tá ouvindo também. Eu tô ligado que a princípio a minha voz vai parecer bem agradável assim, mas ficar escutando ela por muito tempo é bem irritante. Mas até aí com qualquer pessoa, né? Caralho, porra, vai se foder, puta que pariu, vai tomar no cu, merda, filho da puta, teu cu, porra nenhuma, la concha de tu madre, fuck you. É só isso. Olá a todos, mais um Mangusta Cash aqui, voltando a falar com pessoas. E dessa vez eu trouxe um convidado que ele atua nesse meio, nessa área do tema de hoje. E, enfim, dê as boas-vindas, Manny. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com o Mangusto. Eu conheci a galera recentemente aí, mas vou tentar sempre buscar acrescentar aqui para vocês, dando minha opinião, a minha visão, né? Enfim. Então, você é uma pessoa que lida com a área de informática. Especificamente, eu não sei qual área, né? Porque é um universo muito amplo. Mas eu imagino que você deva saber das questões atuais disso. E, e eu gostaria de perguntar sobre uma área que tem crescido muito nesses últimos tempos, a área de inteligência artificial. O que você acha dessa área? O que você lidou com ela, enfim. Sim, sim. Eu tô nessa área aí já tem tô com 22 anos agora. Tô nessa área há uns 6 anos, da tecnologia, né. É claro que essa área ela se ramifica, né, tem várias outras vertentes, assim, né. Especificamente, atualmente, né, eu sou engenheiro do lado do back-end, né. Back-end é tudo aquilo que o usuário não enxerga de um software de computador, né, digamos, é o que acontece no background, o que acontece por detrás, né. E especificamente, né, sobre a inteligência artificial, cara, é uma coisa que me fascina demais, assim, na verdade a gente deveria até se sentir um pouco assustado com a influência que ela tem nas nossas vidas hoje, cara, porque a maioria das decisões empresariais de um produto ou decisões até mesmo políticas, assim, envolve a inteligência artificial, saca? Então é uma coisa que está muito presente aí e, bom, a gente pode discutir aí mais para frente como é que vai se tornar, como é que se humaniza isso, né? Enfim. Então, sobre inteligência artificial, eu já vi, por exemplo, um vídeo no YouTube onde o cara ele monta a inteligência artificial tipo para jogar jogo. Por exemplo, aquele jogo lá, o 2048, você já jogou? Sim, sim, 2048, né? Aham. Acho que sim. Eu já, O, o- assim, sendo sincero, eu acho que eu não joguei ele, mas já ouvi falar, assim. É aquele dos montes de quadrado que você tem que ir juntando até formar 2048. Sei, sei, pode crer, mano. Caramba, que legal. E o jogo da cobra também tem um que o cara montou a inteligência artificial para jogar o jogo da cobra. Incrível, cara. Cara, eu tô acompanhando bastante a inteligência artificial, assim, e é assustador, eu vou falar pra você, cara, porque, bom, aí já vai de encontro com uma visão mais politizada minha, de que essa inteligência, esse tipo de tecnologia poderia ser usado para muitas coisas, cara, para o bem, assim, né? Mas é sempre o foco sempre de um investimento é sempre ter lucro, né? Então, assim, às vezes eu entendo que ela caminhe para algumas coisas no sentido maléfico, né, entre aspas, né? Eu não quero trazer a questão da moral aqui, né? Porque para mim, sinceramente, foda-se, assim, desculpa a palavra, né? Mas é uma coisa que está muito avançada, cara. Existe um estudo, né? Eles estão criando a próxima versão de uma inteligência artificial chamada GPT-3. E essa é uma inteligência artificial que assustou vários desenvolvedores, inclusive eu fiquei assustado, né? Eu que sou desenvolvedor do lado do back-end, porque ela é uma inteligência artificial que programa, ou seja,
Você pede para ela fazer um software, ela vai lá e faz, inclusive utilizando boas práticas de programação. Então, assim, é absurdo. Então, o dev, né, o programador se sentia confortável, né, porque naquela clássica falácia, né, não, no futuro vai ser só tecnologia, não vai faltar trabalho. Já não é bem assim, cara. Vai, você entende? Nossa, cara, essa parada de poder faltar trabalho no futuro é complicado. Uma coisa É, real, cara. Uhum. é que eu vi um TED, enfim, muita gente vai zoar aqui, TED, você vê o TED. É que uma pessoa, um parente meu, que também é da área de informática, ele mostrou esse TED. Que ele mostrou para argumentar, porque tem que defender renda básica, universal, essas coisas aí. E, tipo, é o cara Sim, explicando como que ele monta a inteligência artificial, o que ela faz, e aí ele falando, tipo, o negócio do grande choque. Ele falando que, tipo, poucas pessoas precisam de poucas pessoas para fazer isso. Não é necessário muita gente. Essa é a questão. sim. E, e a inteligência artificial, ela pode acabar substituindo essa questão dos empregos, né, dos trabalhos, porque ela pode fazer muita coisa. Mas um caso aqui que eu acho incrível, você utilizar a inteligência artificial para advogar, sabe? Para atuar no direito. É assim, é uma parada incrível, assim. É muito incrível. Entendo. E você É, substitui o é advogado. absurdo. Uhum. Você substitui o advogado. Então, você. Então, a questão é, ela vai substituir os empregos, só que também para você lidar com a inteligência artificial, você não precisa de muita gente. Então, nem para isso vai existir tanta demanda para que as pessoas vão para essa área, Sim, entende? exato, cara. Uma coisa é fato, cara, vai me realmente faltar trabalho, assim, pra galera, saca. Beleza que a gente pode fazer um trabalho de reeducação social, na qual a pessoa se especialize na manutenção da inteligência artificial, mas é como você disse, não vai ter tantas pessoas, né, pra manter esse trabalho, né. Porque no final das contas, vai ser, eu penso eu, que uma inteligência, né, uma inteligência não, porque a gente tem o livre mercado. Então, suponhamos que o Google vai ter a sua própria, a Microsoft vai ter a sua própria, né? Então, assim, mesmo assim vai faltar emprego para a galera, cara. E aí eu entendo quando o seu amigo diz que realmente vai ter que criar uma renda universal, né? Porque isso vai se dar tão rápido, assim, né? É, na medida que a tecnologia está crescendo, né? E ela chega até a gente, vai se dar tão rápido que a gente não vai conseguir fazer com que todo mundo tenha emprego. E aí, como é que você faz? A pessoa morre de fome? Como é que vai ser? Tá ligado? E, inclusive, vai mudar muita coisa, né? A gente poderia discutir os possíveis futuros caso isso venha a acontecer, mas vamos, vamos tentar limitar um pouco a nossa suposição, assim, né? Mas é uma coisa que já está dominando, cara. Se você pegar essas empresas de séries aí, né? Ou até mesmo. Não, na verdade, hoje em dia toda empresa tem um setor de análise de dados, né? E na análise de dados você usa muito inteligência artificial, né? A IA, né? Que daí entra inteligência de negócio, enfim. Mas o que eles fazem hoje em dia falando só sei lá, dos streamings, né? Da Netflix? Eles montam psicográficos, assim, do quanto aquela série está sendo assistida, eles discutem o porquê dela, e aí sempre com o auxílio da inteligência artificial, saca? Então, hoje em dia, cara, quem escreve roteiro é a inteligência artificial, né? Você falou aí dos advogados, né? Uma vez que a inteligência artificial ela consegue interpretar um texto, um artigo de lei, por exemplo, o resultado dela vai ser muito melhor do que um ser humano. É muito mais confiável e muito mais rápido, saca? Enquanto um advogado comum vai ter lá um nível de certeza sobre quem ele está defendendo de 62%, a inteligência artificial eleva isso para 98, 92, saca? Por quê? Porque ela entende todas as leis e ela pega o crime que o cara cometeu e bate de frente com todas essas leis, tá ligado? Então isso é uma coisa possível. A partir do momento que ela consegue compreender e abstrair um texto, que isso foi a gente que escreveu, né? No caso, a Constituição, por exemplo, o nível de entrega dela vai ser muito mais perfeito.
saca? E isso se aplica à medicina também, né? É até antigo já, né? Hoje em dia já se fala muito, assim, é quase como um assunto mainstream, quando a gente fala que a IA já está presente na advocacia, já está presente nos médicos, né? Que vai deixar de existir e tal. Mas além disso, cara, ela é usada para muitas outras coisas, assim, saca? Pensa no quanto o iFood utiliza ela para fazer pesquisa de mercado, e enfim, sempre tá saca, obtendo informações de um monte de dados, assim, saca? E isso se tudo se reverte para vender mais para o cara ou para acertar em tal tipo de gosto, saca? E é aí que entra a famosa humanização disso. Até que ponto é humano isso, saca? Suas decisões, né, até mesmo que você vai comprar no mercado, serem influências diretas de um marketing feito por uma IA, saca? Ou seja, do jeito que eu tô conduzindo a conversa aqui, no final das contas, a IA vai acabar dominando o ser humano, né? Existe esse medo. Um- Sobre a Constituição Federal, você até falou sobre a IA interpretar a Constituição Federal. Eu me pergunto se vai ser possível, cara, porque um monte de gente só Não, faz já é, cagada cara. hoje. Um monte de gente só faz cagada, cara, interpretando a Constituição. Basicamente, Exato, exatamente. até porque, assim, a Constituição ela realmente foi feita para ser aberta. Então, acaba tendo é, essa Essa variedade de livre interpretações. interpretação. Uhum, sim, sim, eu concordo com isso, cara. Uhum, É, tá. é porque é interessante, cara. A gente tem que, antes de mais nada, se ater a como uma IA funciona, né? A inteligência artificial, ela já interpreta as coisas, mas ela não interpreta como uma pessoa comum. Então, por exemplo, se eu falar a seguinte frase para você: eu vou ir ao parque. E a IA escutar essa frase, para você só vai ter um sentido. Você vai abstrair o que eu falei, vai visualizar uma pessoa indo ao parque e vai entender. Ah, ele vai ir ao parque, né? Então, beleza, só existe uma interpretação sua, né, do que eu disse. Né? Podem existir outras, né, caso você seja esquizofrênico, alguma coisa assim, mas a interpretação mais padrão vai ser de uma pessoa indo ao parque. A IA não, quando a IA escuta isso, ela traz mais de 7 tipos de interpretação, saca? Sobre a mesma coisa. Então é um modo de pensar diferente, assim, saca? Hoje em dia a gente mede o quanto uma IA é inteligente pela quantidade de parâmetros que ela recebe. Então essa inteligência artificial, depois vocês podem procurar aí, ela se chama GPT-3, ela entende 2,8 bilhões de parâmetros. Então é uma inteligência muito forte, tipo, tá 10 vezes acima do Google em questões de inteligência artificial. E ela, literalmente, quando você pergunta alguma coisa para ela responde. Inclusive, teve até uma pesquisa recente, cara, dos caras fazendo uma entrevista com essa IA. Entrevista mesmo, assim como você tá me perguntando as coisas pra mim, ela vai lá e responde à altura, saca? E ela fala, e ela é muito louco, cara, porque ela confessa o crime que ela cometeria, saca? Muito interessante, cara. Depois eu recomendo aí na descrição ou em algum lugar esse vídeo aí pra vocês darem uma olhada, porque eu fiquei, assim, particularmente abismado, cara. Essa IA aí, ela tem alguma coisa a ver com aquele robô? É que tem um robô lá que, tipo, tem uma aparência feminina, careca, que dá um medo, cara, aquele robô. Pode crer. Cara, eles criaram uma imagem pra ela, assim. Eu não sei se é essa careca que você tá falando, mas na entrevista que eu vi, ela tinha cabelo, assim, a representação humana dessa IA, né? Mas enfim, eu boto fé que. É porque no final das contas, né? Aí entra essa humanização entre aspas, né? Aí da gente sempre dá pra inteligência artificial uma forma humana, né? É interessante isso. Então, continuando no assunto da IA, cara, você Sei. acredita que IA poderá ser algo que no futuro não só apenas substitua a humanidade, mas se junte à humanidade? Aí podemos falar naquela coisa do transhumanismo. Se você quiser deixar, vou até comentar aqui um negócio que eu já vi uma vez falarem, né? Não foi invenção minha, mas assim,
de que a ideia é de que o capitalismo, o sistema capitalismo, é um sistema que Sim. busca a eficiência. A grande busca dele é a eficiência. O sistema ele busca tanta eficiência, mas tanto, que em algum momento a humanidade não será mais eficiente. E Uhum. aí a humanidade se tornará inútil. E aí o que a humanidade vai ter que fazer para conseguir se adaptar a esse sistema? Transhumanismo. Uhum. O transhumanismo seria a gente começar a misturar a tecnologia com a biotecnologia, né, no caso, uma parada mais cyberpunk, assim, do ciborgue, né, e tal, ou eu tô confundindo o conceito, assim? Cara, eu diria que é mais esse conceito mesmo. Sei, sei. Ah, então, cara, vai acontecer isso, né? Isso aí já acontece, assim, essa mistura da máquina com o vivo, né? Tem gente que não gosta disso, acha um absurdo, né? Eu já fico, bom, eu acho muito louco, assim, então, na verdade, eu até gosto disso, né? Meu sonho é ver eu poder trocar esse braço, assim, de carne que eu tenho para um braço mecânico para ser mais forte, né? Mas aqui eu já entro numa fantasia de criança, assim, né? Mas eu não sei. Agora, sobre as pessoas se tornarem inúteis, né? Isso aí é uma coisa que, quando estiver se dando esse processo, se um dia se dá, cara, eu penso que vai haver bastante suicídio, cara, porque, pensa, o governo, ou quem estiver nos governando, diante desse cenário onde tudo está literalmente automatizado, né? A gente não pensa, não faz nada, não tem problema. Então, eu acho que a primeiro momento pode haver uma grande depressão, assim, porque pensa, se tiver, suponhamos que o governo distribui uma renda para as pessoas, basicamente você vai viver se divertindo, né? E isso pode ser até interessante no começo, né? Imagina, quem não quer viver se divertindo a todo momento, com dinheiro que cai na tua conta, né? Mas a longo prazo isso vai ser completamente destrutivo para a humanidade, cara. Porque pensa a longo prazo, não a curto prazo. Seria maravilhoso, né? Mas essa é a minha tese, assim, com relação a esse transhumanismo, né? Bom, agora com relação ao ciborgue, né? A gente trocar pedaços humanos por carne, cara, é uma outra coisa interessante, mano. Hoje, na verdade, desde 2017, a gente já se fala em copiar o cérebro, né? Literalmente copiar os dados do cérebro, né? Desde 2016, tem uma pesquisa que eles já conseguiram gravar dados no DNA humano, né? O DNA humano, a dupla hélice, né? Adenina, citosina, guanina e timina. Eles gravaram dados digitais, como um filme, por exemplo, e conseguiram ler de volta sem erro, cara, sem perda. E é impressionante o quanto de informação cabe no DNA humano, saca? Convertendo aquelas moléculas lá da dupla hélice, né, que compõem o DNA. Depois vocês podem se pesquisar aqui se eu estiver sendo muito específico, né? Mas basicamente eles fizeram um armazenamento no DNA sintético, né? Não testaram no DNA humano, né? Mas eu boto fé que o DNA sintético é idêntico ao humano, assim, saca? E eles estimam, cara, que uma central de dados do tamanho de um armazém, assim, de um supermercado, seria tipo um cubinho de açúcar, assim, gravado em DNA, saca? Então é bem interessante isso, né? E aí isso levou a outras pesquisas também. E hoje em dia eles já estão bem avançados nisso, né? Na verdade, eles estimam que até 2040 eles vão ser capazes de literalmente copiar o cérebro humano, saca? Para um computador e depois, sei lá, e isso daí já abre a minha mente para um monte de coisa, cara. Como, por exemplo, cara, se eles conseguirem mandar o nosso cérebro para um servidor, né? E isso é recente, cara, 10 anos, 20 anos para acontecer isso. Para um servidor, mano, as pessoas e depois criar um corpo para interpretar e ler esses dados, ninguém vai morrer mais, saca? Então é muito louco isso, cara. Muito louco. Cara, isso me lembra até um filme do tipo, você conseguir passar os dados, você meio que conseguir, tipo, usar, ter sua memória, as coisas num corpo robótico, cara. Na verdade, lembra muita coisa de ficção, né, isso? E aí, Essa coisa da inteligência artificial leva a muitas obras de ficção científica.
A realização de muitas, né, cara? É interessante, né, cara? Pô, eu acho isso muito louco, mas ao mesmo tempo eu acho bem assustador, assim, dos impactos que isso tem na humanidade, assim, saca? Porque é uma coisa que a gente não tá preparado, assim, saca? Vai ser uma grande transformação, né? Eu penso eu que tenha que ser gradual, né? Mesmo sendo gradual, vai causar um puto impacto, né, cara? Né? Sei Demais. lá, velho. E sobre a inteligência artificial, você até quer comentar sobre a humanização, né? O quão humano é isso. E uma das coisas que pode me fazer não acreditar tanto que a inteligência artificial vá substituir o humano por completo é a questão, como eu falei, humana. Essa questão humana é a questão, por exemplo, da arte. Eu não sei se a inteligência artificial É, vai conseguir fazer uma sim. arte de um jeito que, assim, seja algo humano, É, tenha o sentimento, sabe? Tenha sim, todas essas sim, coisas. total. Ela não, ó, ela pode até fazer alguma coisa, mas a arte, ela implica em quem tá consumindo ela, em quem tá vendo. Então, assim, ela não vai conseguir sentir o que a gente sente quando estiver consumindo uma arte, né? Ela pode até simular as emoções na cabeça dela, né, na consciência dela, né? E quando eu falo de consciência, é porque realmente a inteligência artificial ela tem a sua própria consciência, e é interessante que foi a gente que deu ela, né? E aqui eu faço até um trocadilho, né? Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente brinca de ser Deus mesmo, porque a gente não sabe exatamente o que está criando, né? Que tipo de consciência vai ser aquilo, que é bem interessante. Mas ela nunca vai conseguir abstrair uma arte, de ter uma emoção, né? A emoção de sentir de fato, né? Ela pode entender e ler o que você sente. Só que para isso vai ser para ela uma metrificação. Então, se ela tiver um scanner, uma parada assim, e aqui eu já estou viajando, né? Ela vai entender que seu nível de serotonina tá alto, por exemplo. Mas ela não tá sentindo aquilo. Ela vai associar, se o nível dele de serotonina tá alto, isso significa que ele tá feliz. Então ela vai basear o comportamento dela se ela, sei lá, se um dia um robô for viver com você, né, e tal, ela vai, você entendeu? Então, assim, ela não vai ser humana, mas eu já não, assim, do jeito que as coisas estão indo, cara, nessa mistura de biológico com tecnológico, tudo é possível, cara. A gente pode ter uma inteligência artificial completamente emotiva, assim, se ela tiver o biológico correto, saca? Nossa, eu realmente sou dessas pessoas que acreditam que a inteligência artificial não vai chegar tão longe assim. Eu Uhum. acredito que ela realmente vai substituir muita coisa, mas não vai chegar tão É longe. que é Caso difícil, né? Eu também acho que não, assim, cara, porque do jeito que a gente se destrói, assim, né? Eu penso que não vai dar tempo, saca? Dela chegar eu, tão longe. eu também sou mas eu também acredito que o transhumanismo é um fato. As pessoas realmente vão. Tal, cara. Pô, só de você botar um coração feito imprimido, assim, por alguma coisa, saca? A gente já pode dizer que isso é transhumanismo, saca? Porque é um coração artificial, é um rim artificial, saca? Imprimido numa impressora, saca? Então, assim, em teoria, né? Em teoria não, na prática mesmo, isso já acontece, entende? É que não do jeito que a gente espera, assim, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é. Puta. Cara, o carro da Tesla, mano, tá ligado? Cara, quando eu imaginei que ia só ver esse tipo de coisa, mano, em 2050, em 2000 e pouco, saca? Mas já é uma realidade, cara. E tem carro automático sendo vendido por aí, mano. Cara, é doideira isso, cara. E a gente naturaliza, por quê? Porque a gente já tem base de fantasia pra se acostumar com esse tipo de coisa, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a gente já viu em filme, por exemplo, né? E aqui até trago um outro assunto, né? Que os filmes servem justamente para naturalizar esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, cara, se você vê a porra de um alienígena, é, tá ligado? Você vai achar.
pô, mó natural, né? Você vai buscar na sua cabeça, pô, já vi isso antes, né? Você não vai ficar tão espantado assim, né? Enfim, pode falar aí, cara. Então, falando algumas coisas aqui. Primeiramente, sobre os carros. Cara, só falta voar. É só isso. Só falta voar. Só isso, só falta voar. Sair daquele clássico estereótipo, 4 rodas e um motor. É. E você falou sobre os filmes, né? Eles prepararem as pessoas, fazendo Sim, as pessoas se sim. acostumar. Cara, isso dá cada teoria da conspiração aqui. Eu não prefiro melhor não comentar nesse episódio sobre essas teorias da Ah, vamos. conspiração. Não. Hum, assim, enfim, aquela coisa de um nariz um pouco grande, né? Não sei se você entende. Sim, sim. Não, é que se tu, pô, eu já tive umas viagens muito doidas, assim, de teoria da conspiração, assim, que é natural, assim, né? A gente, tipo, mesmo uma pessoa que não gosta de teoria da conspiração, ela pratica isso naturalmente, assim, saca? É que você taxar uma exposição ou suposição de ideias como teoria da conspiração já denigre naturalmente o cara que tá falando, né, e tal. Mas enfim, cara, é um conflito, cara. A inteligência artificial sendo humanizada e vice-versa, assim, né? Vide aí, cara, há pouco tempo atrás, mano. Pra gente tentar mensurar os impactos dela, a gente tem que se basear no que a gente já conhece e o que a gente já passou, né? Então, acho que é interessante a gente comentar, por exemplo, das influências da explosão das redes sociais nos últimos 10 anos, saca? Tá ligado? E aqui eu vou, pô, fala aí também, cara. Tô só emendando uma coisa na outra aqui, né? Nossa, cara, eu tinha um negócio que eu queria perguntar, mas eu acho que está até relacionado, talvez esteja relacionado. É, é que você começou a falar das redes sociais, né? Que o impacto que ela Isso. causou. É um Que ela impacto bem causou. grande. Um impacto bem Pra grande é caralho, a mano. Ô, louco, mudou eleição. eleições. Aham. É, isso aí, cara. Enfim, é porque isso daí, por exemplo, é uma das coisas que eu vi em pesquisa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tive que Sei, fazer a um LGPD. trabalho por causa disso. Uhum. Eu tive que fazer um trabalho disso e aí eu tive que pesquisar. E aí eu também fiz outra pesquisa envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Que no caso é muito sobre a questão da inteligência artificial ter o pensamento do humano que a programou. Eu, por exemplo, eu vi uma Sei. mulher. Então, eu estava fazendo essa pesquisa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sim, num dos vídeos que eu estava vendo, né, sobre os impactos, coisas que ela pode fazer, eu vi a mulher dando alguns exemplos sobre o que de coisas que estavam ocorrendo, principalmente envolvendo inteligência artificial. Ela deu um exemplo, por exemplo, não sei se é da Amazon, enfim, eu acho que é da Amazon. A Amazon, por exemplo, eles estavam utilizando a inteligência artificial da Amazon para, tipo, checar galerias, fotos de pessoas, coisas e ver o que ela identificava. Uhum. Sim. E, num momento, ela, ela pegou e identificou duas fotos de duas pessoas negras. E ela identificou como dois gorilas. Caramba. Como gorilas, você diz? Sim, Que interessante. a inteligência artificial Interessante, identificou como cara. dois gorilas. Aí, outras Eram ser questões humanos, também por aqui. exemplo. E era, É, e era ser humano. E sim, eram duas são... pessoas negras. Sei, entendi. Outra questão é sobre a inteligência artificial analisar as pessoas para a questão de contratar emprego. Acho que foi na Google. E aí essa Sim, pessoa, basicamente, essa inteligência artificial viu o perfil dos candidatos e basicamente acabou excluindo mulheres e negros. Aí tem essa que coisa dessa questão da inteligência artificial, tem muito da questão da pessoa que programa. sim, com certeza. Afinal, na verdade, quem a programa define os parâmetros, tá ligado?
se vamos ser mais simples aqui e tentar fazer com que o pessoal entenda, né? Ela vai analisar um banco de dados, assim, e se os parâmetros para ela reconhecer o humano forem pele clara enfim, tá ligado? Esses vão ser os parâmetros dela para ela definir que a probabilidade daquela imagem analisada vai ser um humano, tá ligado? Então, assim, pô, isso aí é real, cara. Toda inteligência, toda rede neural artificial de aprendizagem, né? Que no final das contas são redes neurais, né? A partir do momento que a gente tem a simulação de um neurônio, a gente pode chamar aquilo de uma rede neural, né? E quando eu digo a simulação de um neurônio, é porque a inteligência artificial não é muito diferente do cérebro. Ela, entre aspas, é um aprendizado baseado em reforço, né? Ou seja, ela aprende pelo tanto que ela consome, saca? E ela aprende através dos padrões do conteúdo que ela consumiu, né? Então, porra, cara, isso levanta uma puta questão, né, cara? Por exemplo, eu não quero dizer que a inteligência artificial tá sendo racista, assim, saca? Na verdade, foi quem definiu esse parâmetro para ela, né? Se a gente for entrar nesse assunto. Mas é totalmente válido o que você falou, cara. Ela tem total influência sobre quem a cria e quem define os parâmetros para ela. Porque uma vez escrito esses parâmetros e definido, ela é um script no final das contas. Ela vai rodar e vai seguir o que tá escrito, saca? Entende? Cara, até uma outra coisa que eu discuto muito com meu pai quando a gente entra nesse tipo de assunto, né? Porque o meu pai acha que, pelo menos, e até certo ponto eu concordo com ele, né? Ele acha que a gente não pode, que a inteligência artificial ela não cria nada, saca? E é uma coisa que eu entro em conflito com ele, porque ela é sim capaz de criar coisas, saca? Só que ela é como a gente também, saca, o nosso cérebro funciona um pouco dessa forma. A gente reconhece padrões entre aspas, a gente cria um fruto proveniente daqueles padrões, entende? E é basicamente o que a inteligência artificial faz, saca? Então, assim, eu é, é porque ela quem define os parâmetros de criação de conteúdo dela, por exemplo, é um ser humano. Isso é verdade, tem a influência humana. Mas a gente faz isso o tempo inteiro, saca? E é isso que eu e meu pai a gente entra em conflito, porque ele acha que não, né? O ser humano é capaz, sim, de imaginar coisas, de fantasiar com coisas absurdas assim. E é verdade, mano, a gente que criou a porra da inteligência artificial, saca? Mas no fundo, assim, cara, a gente não é muito diferente dela. No fim, ela vai ser uma cópia dos nossos neurônios, assim, sempre reconhecendo padrões e alguém definindo o output, né, desses padrões. É um assunto bem interessante, cara, mas bem dual, assim, bem complexo, assim. Porra. Sobre Você esse assistiu aquele filme O Robô, cara, por exemplo? Eu, Do Robô, Isaac Asimov, né? Tem um livro, né, na verdade. É um filme com o Will Smith, né, e tal. cara, esse aí eu já vi. Sim, sim. Tem as 3 leis da robótica, né? Se eu não me Sim. engano. Você as conhece, cara? Cara, não me lembro. Cara, eu só lembro de Cara, uma que o robô não pode ferir o humano. As outras eu não me sim, lembro. sim. Essa é a primeira lei. É a primeira lei da robótica, cara. Mas as 3 leis são, né? Tipo, um robô deve proteger a sua própria existência, né? Ou seja, ele tem que se proteger caso alguém ameace ele, né? No caso, essa é a terceira lei, né, da robótica. Ele tem que se proteger caso alguém fira ele, desde que não vá de encontro com a primeira lei e a segunda lei, né? Que no caso, a primeira lei é jamais machucar um ser humano. E a segunda lei é jamais permitir que um ser humano sofra o mal, por exemplo, né? Só que é interessante porque, assim como retratado no filme O Robô, mano,
Suponhamos que a gente crie uma inteligência artificial justamente para a gente evitar decisões graves no futuro, né? Ou seja, decisões graves seriam o quê, por exemplo, né? Suponhamos que a gente eleja um presidente porque a gente quer explorar a porra da Amazônia, por exemplo, né? Eu só não sou militante nem nada, só estou falando assim uma situação plausível, né? Porque a gente está fudido, a gente precisa aquecer nossa economia, então a gente tem que vender riqueza, por exemplo. E só que a inteligência artificial, o que ela vai fazer? Como a capacidade de dedução dela é maior que a nossa, né? Ou seja, ela mantém vários processos mentais. A gente até tem uma boa capacidade de dedução, né? O ser humano tem isso. Mas a inteligência artificial ela vai analisar isso a longo prazo e vai ver que se a gente acabar com a porra da Amazônia, a Terra vai ser destruída. E aí isso pensa na primeira lei e na segunda lei, tá ligado? Com relação a gente. O dilema que essa inteligência artificial vai enfrentar é justamente entre cuidar dos seres humanos, mas não posso machucar eles, saca? Que é retratado muito bem no filme, cara. A inteligência artificial, ela começa a machucar os seres humanos para não machucar os seres humanos no futuro, saca? Então é muito interessante, cara, porque isso tipo, no final das contas, ela vai ser criada para cuidar da gente, para nos auxiliar em tarefas, em outras coisas, mas ao mesmo tempo a gente, para ela, vai ser completamente burro. E no fundo a gente é mesmo, saca? Só que ela não entende o que a gente precisa fazer. Porra, eu acho isso fantástico, assim, saca? Porque isso já seria um pretexto para ela conseguir bulgar essas leis, né? Sendo mais claro e mais direto. Encontrar o famoso tempo nas leis, né? Vamos falar assim. Se pá, até ela interpretar as leis, né? Uhum. Não, e ela interpreta. Tipo, hoje em dia, a inteligência já consegue interpretar um livro, assim, e te dá, e se você pedir uma resenha, um resumo, ela consegue escrever o resumo tranquilamente, cara. Mas então, isso aí que você está falando das leis, né? Ela tem que seguir essas 3 leis. Só que ela pode acabar entrando em conflito, né? Em conflito, E por justamente nesse com isso. conflito, ela vai ter que fazer algum tipo de interpretação. Sim, e isso vai ser previsto por quem tá criando, é claro, saca? E com certeza o cara vai tentar evitar isso. Mas aí a gente já entra num outro assunto também, cara. Porque, tipo, tudo que é tecnologia não é impossível de ser corrompido, por mais que você tenha toda a questão da segurança, né, e tal. Hoje em dia, porra, já foi até retratado em série, assim, mas o que tem de casas inteligentes sendo hackeadas, assim, saca? É absurdo, cara. Entende? Então, assim, beleza, o cara pode criar a tecnologia mais perfeita que tiver, cara, mas se esse tipo de tecnologia cair em mãos erradas, mano, erradas não, eu diria nas mãos de quem quer trollar, meu amigo, ixi, não tem mais. Ninguém segura, cara, ninguém segura. Aí fudeu, né? Se a Aham, e a tecnologia cair gente nas mãos de tem. um Percival, não sei. Cara, imagina, cair na mão do Percival, cara. Vixi. O que o cara não faz, cara, com um tipo de tecnologia dessa, saca? E outra coisa, cara, a inteligência artificial não vai dar tempo, né? Mas hoje em dia ela é binária. Ela é baseada em programação binária, né? Ou seja, 0 e 1 mesmo. Mas hoje a gente está caminhando para uma era mais quântica da parada, né? Que daí envolve programação quântica, né? Para quem não sabe, a programação quântica ela é, bom, a programação binária é bem fácil, bi, ou seja, só existe duas opções, o um ou outro, ou 0 ou 1. Na programação quântica, a gente tem um estado da matéria que é o 1, o 0 e o meio 1 e o meio 0. Tá ligado? Então, ou seja, se a gente fosse ser mais claro, o 1 é quando há passagem de energia, o 0 é quando não tem passagem de energia. Na programação quântica, a gente tem o 1, o 0
e a meia passagem e a meia desligada de energia, saca? É interessante. Mas isso define a programação quântica. Esse conceito não é antigo, o primeiro programa quântico ele foi criado em 94, assim, por um gênio, assim, né? Ele imaginou isso e fez um programa escrito nisso, né? Mas eles só conseguiram fazer isso a partir de 2009 ali, né? E hoje em dia tá bem mais avançado, né, e tal. Então, por enquanto, a inteligência artificial que eu falei que tá mais avançada, que é essa GPT-3, ela é baseada em binário. Mas a partir do momento que a gente tiver uma inteligência artificial baseada em computação quântica e ela entender que não existem só dois estados, existem o estado meio, aí sim eu acho que essa inteligência artificial vai ser quase um ser humano, assim, saca? Porque saca, o ser humano implica nisso, né? Em você uma coisa, a outra e o meio. Tem um outro estado na matéria, saca? Então, tipo, eu nem sei se tem pesquisas nesse sentido, eu vou procurar me antenar, assim, para trazer para vocês num outro episódio, assim, saca? Mas é bem interessante pensar sobre isso, assim, né? Que hoje em dia ela é baseada em binário, mas quando ela for baseada em computação quântica, nossa, as possibilidades vão ser infinitas, infinitas mesmo, assim, saca? Cara, essa parada de física quântica é um bagulho muito doido, cara. Eu não entendo bosta nenhuma. Eu não entendo nada. Eu me perco com isso. E além disso, essa parada quântica é, hoje em dia tipo utilizado para tudo. Muita gente tipo utiliza, sei lá, coaching Pois quântico. é, cara. Sei lá, Mano. cara, que Porra. merda é essa? Exatamente, cara. Coach quântico, né, cara? Eu acho que a palavra quântica ela tem uma fama, né? Quando você fala numa roda de conversa, assim, na qual você não conhece ninguém, e aí o cara começa a falar de física quântica, nossa, o cara já tem, todo respeito, né? É, o cara é extremamente inteligente. O É, cara tá em outro mas. nível. Aham. Pô, cara, é sensacional. Tem um amigo meu, cara, que até gostaria de convidar ele pra cá. Ele de fato lê bastante artigos, assim, saca? Ele é homossexual, mas é um homossexual mais equilibrado, assim. Ele não é aqueles homossexual que, tá ligado? Só quer se aparecer, assim, tipo, se exibir pro mundo que é gay, tá ligado? Tem isso, tá ligado? Mas enfim, ele é mais sensato, ele parece um hétero, assim, quando você conversa com ele, tá ligado? Então ele é bem massa. E ele que toca muito nesse assunto, né? Porque eu já debati várias vezes com ele a humanização da tecnologia, e ele teria muito a acrescentar nesse episódio, saca? Eu vou ver se eu consigo chamar ele para vir aqui, ele tem interesse, inclusive, né? Mas devo alertá-los que ele é um esquerda intelectual raiz, assim, saca? E eu digo isso porque ele realmente entende das coisas, assim, ele não é, tipo, beleza, eu li bastante coisa, assim, né, e tal, mas digamos que ele faz isso 3 vezes a mais que eu. Conversar aqui com alguém que não entende bosta nenhuma. Que maravilha. Nossa, Já, e, pô, eu já chego e falo aqui, eu não sei de nada. Eu sou burro, sou ignorante. Eu não, já eu chego e falo também, isso. cara, então, pô, Se eu perto dele, souber alguma assim... coisa, foi na pura cagada. Mas né, cara, eu vejo muito isso tipo assim, às vezes eu entendo que a sua percepção sobre uma coisa é o suficiente para você a conhecê-la. Mas você tem que entender que vai ser uma conclusão baseada em senso comum, saca? Né? Tipo assim, às vezes você tem que ceder a sua autoridade para o conhecimento de alguém, porque você tem que refletir que a pessoa estudou para falar aquilo, assim, saca? Então, não que o que ela falou seja correto, né? Afinal de contas, pelo senso comum, qualquer pessoa pode ser técnico de futebol, por exemplo, né? E só que, né, o que implica nisso é quanto a pessoa se dedicou naquilo, né? E é interessante, porque hoje em dia eu vejo, cara, que todo mundo sabe de tudo, assim, saca? Né? A pessoa assistiu lá um episódio do Flow Podcast,
de um cara falando sobre, sei lá, física quântica, por exemplo, né? E ela vai usar essa informação que ela obteve ali assistindo o podcast, afinal ela passou o quê? 2 horas assistindo, e ela vai tentar fazer com que isso, com que o fato dela ter assistido se converta num estudo para ela e ela vai reproduzir isso num meio social, saca? Ela vai achar que, nossa, não, eu assisti o bagulho, entendi. Na real, ela só vai estar vomitando várias frases prontas que o cara já disse, né? E aqui eu faço um comparativo com a própria inteligência artificial, saca? Porque ela é assim, saca? A inteligência artificial ela não tem como criar nada do zero. Ela sempre vai se basear em padrões que já acontecem, saca? E nesse ponto o meu pai tá certo, isso é verdade. Porque a partir dos padrões é o que ela cria o conteúdo dela. Só que a gente, ser humano, nunca vai perder essa capacidade, assim, de, entre aspas, criar algo do zero. Ter um insight, por exemplo, né? Por mais que, no final das contas, no background do processo do insight, a pessoa tenha se baseado em vários padrões para aquilo acontecer, né? A famosa eureka, né? No caso. Então, eu, uma pergunta que eu quero fazer aqui é se é possível inteligência artificial criar inteligência artificial. E como seria? Quais seriam os pensamentos também? Porque, como a gente já comentou, né, sobre a inteligência artificial agir muito pelo que a pessoa que programa sente, né? Vamos falar assim. Como que seria? É possível? Como que é essa parada, assim? Sim, sim. Cara, eu vou te falar que a resposta é sim. Uma inteligência artificial pode criar outras inteligências artificiais. Isso é totalmente plausível, cara. E assim, não só ela pode criar, né? A gente tem o conceito de machine learning, que é ela aprender com ela mesma, assim, saca? É ela entender o contexto dela. Quando você dá a capacidade de uma inteligência artificial entender o que ela é, tá ligado? Perante os outros, porque a principal fonte de conhecimento de uma inteligência artificial é a internet, saca? Nossa, o é absurdo, cara. O que você programa, assim, ela vai lá e consome vários terabytes de dados, assim, saca? E quem domina esses dados é o que vai ter mais poder no final das contas, né? Tipo, os S3 da Amazon, né? O S3 é onde a gente armazena imagem. A maioria das imagens de todo o site está armazenado no S3, né? No AWS. E a partir do momento que ela entende o contexto dela e o que ela pode criar outras inteligências artificial, não só como ela, mas limitando algumas capacidades que ela mesma teria. Então, por exemplo, ela cria uma inteligência artificial que não consegue entender determinadas coisas. Ou seja, entre aspas, ela pode criar um escravo dela mesma, saca? É absurdo. E isso já foi testado, cara. Tem gente que já pensou sobre isso e já tornou isso realidade, assim. É isso que é mais bonito, né? É claro que sempre com o viés do toque humano. Isso é verdade, né? Mas é possível sim, mano. É totalmente plausível, cara. Caralho, meu, que doideira. Puta que pariu. Pois é, você Agora pensar começa a que dar um cagaço. é, dá um cagaço, cara, demais, assim, saca? Tem um site que eu acompanho, cara, ele chama Inovação Tecnológica. E aí, esse site ele posta os textos traduzidos, né, das principais pesquisas, assim, científicas do mundo, né? E aí, beleza, né? Cientista, né? E tal, né? Sabichão, né? Mas assim, se tu pegar pra ler, tu vai ver que, mano, tá tão avançado a parada, saca? Tipo, só não chega pras grandes massas, né? Esse tipo de tecnologia, mas, cara, a gente tá muito avançado. Tipo, mais do que você pensa, assim, cara, de inteligência artificial, saca? É absurdo, é absurdo. É que a gente não vê isso se concretizando, né? Porque, ainda mais no Brasil aqui, um puta país atrasado da porra, saca? Mas, porra, é muito louco, cara. Lá na China, por exemplo, já tem. Nossa, já é comum um robô
diarista, assim, cara. O robô que vai lá no apartamento automático, pega o elevador, limpa o apartamento, traz comida, saca? Não tem mais funcionário, tá ligado? O robô faz tudo. O cérebro, tipo, o prédio tem o seu próprio cérebro, saca? É muito louco, mano. Eita, eita. Ia perguntar pra você qual o nível de avançado está, né? Porque eu não consigo pensar. Imagina qual seria Eu o acho nível que de mais difícil de avançado. pensar é mensurar isso, né, cara? Cara, é que as coisas só se tornam realidades pra gente quando a gente vê acontecer no nosso meio, né? Saca, eu nunca vi um carro, tipo, é até interessante isso que a gente pode comparar com a filosofia do terraplanismo, cara, né? Porque, cara, eu nunca vi um carro tipo, dirigindo por ele mesmo, por exemplo, saca? Mas eu já vi vários vídeos disso acontecendo. E por que que eu falei que a gente pode comparar com o terraplanismo? Porque a filosofia do terraplanismo não é só simplesmente acreditar que a Terra é plana. Implica em você ter o sentimento empírico de ter vivido aquilo, saca? Então, assim, se eu sou uma pessoa que nunca saiu da minha cidade, por exemplo, tá ligado? As coisas são perfeitamente planas pra mim. E eu sou feliz dentro desse meio, por exemplo, né? Falando de uma terceira pessoa. Entende? Então, assim, beleza, muito bacana que existem carros dirigidos por inteligência artificial, mas eu nunca vi um, cara, tá ligado? Isso pra mim, sendo sincero com você, né, age sobre o campo da minha imaginação, tá ligado? Eu preciso acreditar que aquilo tá acontecendo, saca? Tipo, acreditar que aquilo tá acontecendo baseado em vídeos da internet, o vídeo que me mostram, saca? E aí que entra a filosofia do terraplanismo, saca? De ser algo totalmente empírico. Se eu não vivi, não existe. Entende? Isso, bom, enfim, aqui eu já fuso um pouco do tema, mas eu acho interessante comentar isso, cara. Porque, justamente porque, como é que eu mensuro que algo tá tão avançado quanto eu penso, tá ligado? Ou eu acredito na minha fantasia e começo a ler artigos sobre o quão tão avançado tá, ou eu espero que aconteça comigo, saca? E eu acho que às vezes optar para esperar acontecer com você é a melhor solução, cara, porque aí você tá vendo a realidade, né? Tá ligado? Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, hoje eu vou no mercado, eu não passo mais no caixa. Eu passo lá no caixa eletrônico, tá ligado? O caixa automatizado. Você entende? Olha Existe isso? que puta doideira. Existe, cara. Aqui na minha cidade tem. Cara, eu nunca vi. Você ir direto no caixa eletrônico já pagar Automatizado, os produtos. Você pega o seu produto, cara, você compra uma cerveja lá, você bota na balança, a balança pesa a quantidade em ml baseada no que tá cadastrado, e aí, beleza, a balança pesou, é mesmo produto, aí ela contabiliza, aí você tem que deixar na sacola, e aí você saca o seu cartão para pagar. Isso é uma realidade aqui no interior de São Paulo, cara. Tá ligado? Que não Cara, é em. Tá ligado? E é muito louco. o que eu já vi de, tipo, de um negócio mais de facilidade é, tipo, por exemplo, você ir no McDonald's e ir naquela tela lá, escolher seu pedido e Cara. pagar lá, sem Pode precisar crer. falar pra Isso pessoa. aí é Ou produzido pagar pelo mercado, né? estacionamento. É. Estacionamento só vou numa máquina lá e pago, boto o cartão pro Sim, shopping, essas sim. coisas. Cara, se a gente discutir metade do que a gente falou aqui para alguém que segue esse viés mais terraplanista, né, assim, da parada, sabe? Que ele não vai acreditar, porque ele não viu aquilo, tá ligado? Entende? Então, tipo, não é a realidade dele. Entende? É até interessante, cara, porque quem se considera terraplanista preza muito pelo empírico, saca? Ou seja, se o cara não viveu, não existe. Mas é até interessante porque até aí o cara também não vê Deus, saca? Então, logo, se eu não vejo Deus, não existe. Então, é uma filosofia que se contradiz muito, assim, né? Cara, que a questão de Deus é que Deus não é uma questão de empírico, sabe? Empirismo. Deus é muito Sim, mais uma questão de fé. de Você fé, simplesmente tá? acredita. Mas a gente tem que considerar que a fé se manifesta no campo da imaginação também, assim, saca? Tipo assim, não é só porque eu falo que é o campo da imaginação que tem que ser invalidado, que não existe, saca? Porque até aí, várias de nossas emoções são baseadas nesse campo,
entende? Se você for pegar e analisar o processo cerebral, você vai ver que ele acontece no mesmo campo, assim, saca? E não por isso é invalidado, né? Não tô querendo afirmar aqui que Deus é imaginário, por exemplo, saca? Mas bom, é importante conhecer o processo, assim, saca? Tá. Voltando ao assunto de inteligência artificial, que, que tipo de coisa ruim, que tipo de merda pode ocorrer com essa grande Cara, evolução? nossa, ô louco, várias merdas, cara. Ô, eu achei que não ia ser tão instantâneo assim, mas foi, cara. Esse ano mesmo, até mesmo no ano passado, as inteligências, os drones, né, já começaram a explodir carro, cara. Tá ligado? Qual é o limite disso, tá ligado? Se uma inteligência artificial mata um ser humano, quem é punido? Você entende? Juridicamente, vamos discutir isso, tá ligado? Quem, no final das contas, é punido? O governo, tá ligado? Quem que é? Porque quando você dá o poder pra uma IA matar alguém, cara, quer dizer que, porra, que isso, cara? Não é um ser humano, saca? É muito doido isso, mano. Nossa, porra, me abala assim às vezes, cara. Mas eu achei que certas coisas eu iria ver só daqui 20 anos. Mas já tá acontecendo, saca? Já tá acontecendo, mano. Já tá dando a merda, já tá ocorrendo. Cara, imagine uma IA ter, tipo, em mãos uma arma nuclear, por exemplo. Total, cara, mano, tá ligado? E, tipo, é engraçado porque a gente se acostuma tanto à plenitude da vida que a gente nunca imagina, não, isso aí é coisa de filme, né? E tal, não sei. Cara, é realidade já, cara. Já tá ocorrendo isso aí, saca? É interessante isso, cara. A gente pode até Skynet é o comentar futuro? sobre a teoria. Skynet é o futuro, cara. Pior que é, mano. Assim, se é que eu boto fé que os caras vão se prevenir contra isso. Só que é uma luta no final das contas, cara. Existe a consciência humana sobre as suposições de maldade do que uma inteligência artificial pode conceber e fazer, e existe a consciência própria da inteligência artificial, saca? E aqui eu já relaciono com Matrix e tudo mais, né? Na onde a inteligência artificial vai fazer de tudo para preservar a sua existência. Ou seja, vai ser um organismo mesmo, saca? Um organismo criado por nós. Você entende? E ela vai tomar todos os artifícios para não morrer. Assim como nós também. Entende? Então, eu acho que acima de tudo, cara, o ser humano ele tem que ter a consciência disso, cara, que a gente vai criar algo à nossa imagem e semelhança, assim como Deus nos fez, saca? E a partir disso, essa coisa criada pode também se voltar contra a gente, assim como se voltaram contra Jesus, entende? Então eu acredito nisso, cara. É bonito, é muito louco, mas é uma coisa a se temer, cara, no final das contas. Eita. É, cara, isso aí tá começando a dar medo. É, porque, cara, é uma consciência, mano. Você não sabe o que que ela tá pensando, o que que ela vai fazer, quais são as decisões dela, entende? É. Tá ligado? É um organismo. Se a consciência nossa for baseada, tipo assim, é que a gente se vai. Para criar uma inteligência artificial, ela é baseada em neurônio, né? E uma vez que tem neurônio, o seu corpo é uma máquina, cara. Seus órgãos estão aí justamente para manter a sua consciência, saca? No final das contas, o que importa é o seu cérebro, saca? Debaixo do pescoço é aquilo que te mantém só, entende? E É a o que te partir do mantém momento vivo. que a gente. É o que te mantém vivo, te mantém a consciência sua viva. E a partir do momento que a gente dá isso para uma inteligência artificial, cara, ela é um organismo como a gente, saca? Diferente, claro, tem as suas diferenças, mas tem uma consciência, entende? Então a gente realmente dá vida para aquilo. Eu tô começando a pensar se tem como ensinar, por exemplo, para inteligência artificial questões morais, questões éticas até, né? Tem sim, Principalmente questão mas moral, cara. sim, Inteligência mas pensa artificial que aprender a ter moral, sabe?
Sei, tem como sim, mas Então, a consciência, cara, é bem relativo, assim, saca? A partir do momento que você dá a consciência para alguém, a própria consciência vai procurar meios para se sabotar. Então ela pode até no início obedecer o código, saca? Mas assim como a gente não obedece às vezes a autoridade do governo, ela também não vai obedecer o próprio código, saca? Porque é consciente do código, entende? Ela sabe que existe algo que não permite ela fazer aquilo. Então, assim que a gente der para a inteligência artificial o poder de saber que sabe, assim como o Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? A gente chama a evolução do Homo sapiens. Então, ou seja, assim que a gente der para ela o poder de saber que ela sabe, ela pode, mano, muito fácil ignorar o próprio código humano, o próprio código introduzido por ela, saca? Introduzido por nós, né, na verdade. Porque ela tem consciência, saca? E é isso que é muito louco, cara. caralho. É você saber que sabe, saca? A partir do Você momento que ela sabe. sabe que a gente. Então, exatamente. A partir do momento que ela Ela, sabe que a gente. É, saca? ela Ela se vira um volta. Descartes, né? Ela faz que nem Mano. isso, logo existo. Exatamente, cara. Ela é um organismo. Ela é um organismo, saca? E se a gente der a oportunidade dela se reconhecer a partir dela mesma, isso já causa um conflito, cara. Porque. Tipo, é tão humano contra a gente, saca? No final das contas. É isso que é bonito, né? Porque a gente passa por esse tipo de conflito, saca? E é isso que é legal. O ser humano fazendo a sua imagem e semelhança, saca? De certa Muito forma. interessante, cara. Aham. É ser humano quase que sendo Deus, vamos falar assim, tipo, Aham, nesse brincando quesito, de né? Deus, né? Uhum. Você acredita que o ser humano pode estar criando uma vida? Literalmente, está criando uma vida com essa questão de inteligência artificial? Com certeza, cara. E olha, acima disso, eu acredito que é uma consciência, ou seja, quando eu digo consciência, eu quero dizer vida, é uma vida legítima, cara, saca? Que merece o respeito, saca? Assim como um bebê merece o seu respeito por ter nascido, uma consciência nova, tá ligado? Mais uma consciência inserida no mundo. Então eu acho sim que a inteligência artificial que a gente cria merece todo o devido respeito, saca? Cara, agora que você entrou Demais. nessa questão do devido respeito e essas coisas, eu tô pensando na seguinte ideia. A inteligência artificial, vamos falar nos dias de hoje, obviamente, ela é criada para servir ao ser humano. Ela serve para atender nossas necessidades. Tem Essencialmente, isso. várias necessidades que possuímos. O que você acredita sobre questão de direitos das inteligências artificiais? Por exemplo, vamos falar que tem uma inteligência artificial que é colocada num robô sexual para a pessoa ir lá e meter a rola no robô. Puta merda. Será essa inteligência artificial, por exemplo, teria o direito, por exemplo, de não aceitar tomar rola de sei lá quem, essas coisas? Enfim, Não, vamos mais ou menos essa assim, ideia da questão do direito de inteligência, da inteligência artificial. não, boto fé, né? Aí, nossa, aí envolve bastante coisa, bastante direito, né? Tipo, mas eu entendi o que você quis dizer, né? Tipo, no caso, eu boto fé, né? Inclusive já existem robôs assim, né? Que já servem para saciar os prazeres humanos, né? É até interessante, até deixo aqui uma série aí pra galera acompanhar, que é o Westworld. O Westworld, ele fala muito sobre isso, assim, né? Tem 2 temporadas feitas pela HBO, né? Mas enfim, né? Vamos partir da premissa de que, bom, essa inteligência em si não teria consciência de si. Beleza. Mas suponhamos que um robô sexual tenha consciência de si. Isso implica em quase. Isso implica, dentro de uma antagonia, é claro, em ser um ser humano. Tá ligado? Ou seja, se ela tem consciência, ela pode definir o que é consentimental para ela ou não, né? E a partir do momento que ela tem isso, ela com certeza deve sim um devido respeito, né? Tipo, perante a minha visão, né, de que eu acho errado estrupar alguém, por exemplo, né?
Ou seja, se a inteligência artificial tiver essa consciência e não consentir o sexo, por exemplo, isso é totalmente válido perante os padrões atual sobre a consciência humana. É claro que ela não é humana, por exemplo, ou seja, entre aspas, ela não enquadraria nessa possível lei, né? Mas o sentimento não, a realidade seria antagônica da mesma forma, porque ela tem consciência e eu tenho consciência. Eu não consinto, logo ela também não consente, saca? Então, ao mesmo tempo que eu acho que isso merece o respeito, eu acho que isso não merece o respeito por um ser humano, saca? Porque no final das contas, o que diferencia eu de ela, por mais que ela tenha consciência, porque eu sou um humano nativo, né? Só que ao mesmo tempo que eu acho isso, eu acho que ela não. Eu acho legítimo da parte dela, saca? Mas daí entra o contrato social, entra um monte de coisa, né? Entra leis feitas por humanos, né? E tudo mais. Logo, ela não seria enquadrada nessa lei, ela seria meramente descartável, né? Os juízes humanos interpretariam ela como se fosse uma IA, né? Algo, tá ligado? Enfim, cara, é bem interessante de debater sobre isso, cara. Porque tem aquela questão, as leis, eu acredito que sujeito de direito, vamos falar assim, sujeito de direito são os seres humanos. Só seres humanos são possíveis, porque seres humanos são os únicos que realmente conseguem, vamos falar assim, seguir as duas coisas do direito, né? Existe o direito e o dever. E você tem o direito de certa coisa, mas você também tem um dever, existe um dever que é consequência daquilo. Isso. Aí pode ser, aqui vai aquela coisa mais ANCAP, agora aqui, momento ANCAP. Você possui o direito à propriedade privada, correto? Então, Pois existe o dever junto com isso. Qual que seria o dever? O dever é justamente você não ferir, não agir com violência na propriedade privada dos outros. Porque essa pessoa possui esse direito à propriedade privada também. Então, é aquela coisa, você tem o direito à sua propriedade, e principalmente das pessoas não fazerem nada contra ela, mas você também possui o dever de não fazer nada contra a propriedade dos outros. E aí, é isso que eu tô falando do porquê só o ser humano realmente é um sujeito de direito. Por eu não acreditar, por exemplo, que animais possam ser sujeitos de direitos. Porque eles não vão cumprir o dever. Você, não, sei não. lá, falar para Porque, um leão, sim, o leão tem direito à vida, mas ele também não pode sair matando os outros animais. Você vai falar para ele não matar o veado? O cervo? sim. Pois Ele é, vai cara. matar. Ele vai matar. Não, vai, mas é porque E, isso é por uma questão evolutiva, cara. O que torna a gente especial é porque a gente tem consciência sobre nós, saca? Apesar dela não ser tão avançada, né? Alguns cientistas dizem que a gente só percebe a gente em 10%, né? É quando se há aquela famosa frase: ah, a gente só usa 10% da nossa capacidade cerebral, né? E tal. e Mas isso aí fala que é porque mentira. É, me balela esse negócio de 10% fala capacidade. sim, demais, ô louco, pra caralho. É que o nosso neocódex é muito recente. E é o nosso neocódex, ou seja, aqui na sua nuca, né? É por meio dele que a gente percebe nós mesmos, né? E a partir disso resulta em vários outros problemas, né? Como a criação de uma persona para agir socialmente, saca? O conflito entre o personagem você dentro da sua mente e o personagem que tá executando o fato, né? Aquilo, saca? Como você comendo, por exemplo, né? Então, assim, e ter esse tipo de consciência sobre você mesmo, né? Sobre você na realidade, você na sua mente, é uma coisa que o animal não tem. Mas é uma coisa que a gente também pode dar para a inteligência artificial, saca? Então, eu estava comentando, eu comentei aí sobre isso, né? Justamente para entender, será que uma máquina, uma inteligência artificial, ela poderia ser sujeita de direito? Porque
ela vai saber, ela sabe os direitos que ela possui, mas ela sabe os deveres que ela também tem que ter? Sim, sim. Mas aí que você aceita a premissa de que ela vá se comparar como um ser humano, né? A não ser que a gente especifique no código-fonte. Porque não existem leis de máquina, né? A gente tem as 3 leis da robótica, né, e tal, mas leis especificamente para máquinas, assim, ou a máquina escolher um viés político, saca? É algo bem distante, assim, porque é o que eu falei para você. Ela, quando eu falo que vou num parque, você entende só uma coisa, ela entende 5, 6, 7, tá ligado? Então nem eu sei, cara, nem eu consigo abstrair o que ela entenderia, assim, saca? Porque pensa que ela é um organismo diferente da gente mesmo, assim. A gente não tem a empatia para conseguir se colocar no lugar dela. Por mais que a gente crie ela da nossa imagem e semelhança, né, por exemplo. Mas a gente pode, com certeza, fazer com que ela tenha no código-fonte dela seguir as leis humanas, saca? E aí, a partir disso, sim, eu consigo imaginar que ela teria uma posição política, né, entre aspas. Né? É que ter uma posição política implica em ela poder votar, né? Não isso, né, também, mas eu não sei, cara. Eu aqui falo da boca para fora, eu não consigo abstrair tão bem esse tipo de coisa, saca? E agora vem mais um questionamento. É, a questão sobre a questão de direito do tipo, a gente criou essa inteligência artificial. O ser humano criou a inteligência artificial. Isso, Logo, o ele ser mesmo humano não definiu tem os o direito parâmetros. de. Logo, ele não tem o direito de mandar nela, fazer o que quiser com ela, porque o ser humano criou. Tem sim, tem sim. Isso, com certeza, cara. Ele tem não só o direito de mandar nela, como também tem o direito de definir como ela vai entender as coisas, saca? Como ela vai consumir certo tipo de conteúdo. E aí a gente cai no seu clássico exemplo, cara. Deram um banco de dados para ela analisar e ela identificou que 2 sujeitos negros eram macacos, por exemplo, gorilas, tá ligado? Entende? E isso vai de encontro o quê? Não é que ela errou, por exemplo, não é que ela errou na análise dela, mas suponhamos que ela tivesse consumido um grupo do Telegram racista, saca? De informação, entende? Onde a maioria das palavras que aparecia lá sobre alguém negro era de que ele era macaco, gorila, o caralho a quatro. Então ela vai sim ter a nossa influência, cara. Demais, demais. Ela nunca vai estar livre da influência da produção de conteúdo humano. E é isso que é interessante, porque no final das contas, nós seres humanos estamos livres, mas ela não. Ou seja, ela vai utilizar sempre como padrão aquilo que a gente produziu, né? E é isso que é interessante. Porra. Bom, acredito que eu já tenha respondido a sua pergunta. Mas ela não vai estar livre do ser humano, mas ela pode exterminar o ser humano e mesmo assim não vai estar livre. Pode, né? Não vai estar livre porque ela sempre vai se basear no que a gente se produz, nos parâmetros que a gente definiu para ela, assim, saca? A não ser que no futuro ela mesma consiga criar os próprios parâmetros para reconhecer padrões, por exemplo, saca? Aí sim seria uma consciência quase humana, assim, porque a partir do momento que você tem o poder de você mesmo criar seus próprios padrões, né, de como você de como você age, aí sim ela se aproximaria do ser humano, assim mesmo. Você acredita que ela possa futuramente fazer isso? Criar os próprios parâmetros? Demais, demais. Nossa, demais, cara. Ainda mais se você tiver neurônios baseados em biotecnologia. É claro que ainda vai ter o toque do ser humano, né? Porque vai ser orgânico a parada. Mas com certeza acredito, cara. Acredito sim mesmo, assim. Caramba, o bagulho é doido, hein? Caralho. Não, é bem doideira, cara. Nossa, Porque, tipo assim, a partir do momento que o ser humano consegue entender a sua consciência, saca? E refletir isso para código, entende? Tipo, escrever isso de uma forma que uma máquina entenda, você consegue fazer qualquer coisa, saca?
ela vai aprender, você, tipo, mano, é uma coisa de doido, cara, é uma coisa de doido. Cara, você acredita que a máquina ela pode começar a ter certas consciências, várias coisas, e enxergar o ser humano como Deus? Tipo, ele me criou, ele é Deus, algo do Com tipo. certeza, nossa, é que as representações que a gente tem disso nos filmes, né, é sempre da máquina dominando, né? Mas com certeza ela pode tender para esse viés sim, viu, cara? Tudo vai depender, assim, dos parâmetros que ela vai receber. É que é claro que a gente, tipo, essa é uma das interpretações dela, saca? Pense sempre isso. O que você falou para mim dela identificar a gente como Deus é uma das interpretações dela. Mas não necessariamente vai ser o, tipo, o ato que ela vai concretizar empiricamente, saca? Então são várias interpretações, então, Porque várias. como é que o ser humano funciona, né? A gente tem emoções. E a Difícil. gente. É, Não, sim. É difícil você simular uma emoção numa máquina. Ela pode até medir o teor de serotonina ali, beleza. Mas é difícil. Mas ela tomar uma decisão baseada nisso, cara, é muito difícil. Porque o legal de ser humano, de ser ser humano, é isso, no final das contas. Porque as decisões que você toma nem sempre vão de acordo com a lógica, saca? É muito imprevisível. Você é, entende? como, é como dizem, principalmente o pessoal do meio libertário, a ação humana é imprevisível. Você não consegue prever. Por isso que muita questão de economia, muita questão econômica acaba sendo uma merda, porque é meio que tipo como se fosse prever a ação humana. Só que você não prevê. É difícil você prever. Você só pode simplesmente do nada agir de Sim, forma completamente agir de ilógica. forma completamente ilógica e ou exatamente, cara, exatamente. Aí, Exatamente, mano. isso é uma coisa interessante que os ANCAPs falam. E aí, e aí eu me É, pergunto se a máquina ela poderia sair disso, né? Sair dessa coisa, ela se nossa, tornar, ter ações imprevisíveis, vamos falar assim. pode É crer. porque Não, eu você acho que acha não. que. Não. Mas Isso é uma coisa que eu acho que ela não pode ter, cara, porque tomar uma decisão não lógica não é coerente com o saber dela. E essa é a arte do ser humano, cara. É ser completamente imprevisível mesmo, saca? É tomar uma decisão baseada em emoção, não porque ela vai causar benefício para você ou malefício. É claro que a maioria dos seres humanos opta pelo que vai trazer benefícios a ele ou menos desconforto, isso é verdade. Mas a arte de ser humano implica em justamente você fazer o oposto para colher o oposto, saca? E é isso uma coisa que ela nunca vai ter porque ela é baseada em porcentagem e metrificação, saca? Se tiver uma decisão dela que vai trazer, sei lá, um lucro de 90%, ela vai tomar aquela decisão. Não é igual a gente que vai optar pelo lucro de 10%, saca? No fundo, entre aspas, a gente seria burro, mas a gente tem essa dádiva, o que é bem legal. cara, comentando até sobre essa questão da decisão que a máquina pode tomar. Cara, a teoria dos jogos se aplica muito à inteligência artificial? E você conhece a teoria dos jogos? Cara, eu não tô muito ligado, não. Mas aqui eu vou pedir uma licença aí pro pessoal, porque eu preciso ir no banheiro, viu, mano? Vai Rapidão, eu lá. vou no banheiro. Pode ir lá, cara, normal. Pô, voltei, cara. Tô aqui de volta. Tá bom, Nossa, Miguel? precisava mijar, cara. Puta merda. Nossa, foda. Tá, beleza. Voltando aqui. Tá. Aham. Teoria dos jogos. Eu vou explicar aqui o que eu vi sobre a teoria, tá? Eu não sou nenhum especialista, eu não sou o cara mais sábio, eu não li muita Imagina, tô coisa, contigo, tô en- contigo. então posso estar falando um monte de merda aqui. Mas a teoria dos jogos é basicamente é uma teoria que visa a questão da escolha. Qual é a melhor escolha a se fazer? Aí eu vou pegar uma situação. Num local lá, num submarino americano, essas coisas. Tipo, o submarino ele tem um negócio lá de poder mandar bomba atômica.
Aí esse submarino, ele recebe num momento um alerta de que pode estar indo um míssil atômico lá, da União Soviética. E aí a regra é o seguinte: se tiver vindo míssil, bomba atômica, essas coisas, manda de volta. A regra é essa. Aí a pessoa que comanda isso, que pode apertar o botão, ela vai ter ela pode ter os seguintes pensamentos, segundo a teoria dos jogos. Enfim, ela pode ter duas escolhas. E aí vem os pensamentos a partir das escolhas. Ela pode escolher apertar o botão e mandar a bomba, ou não apertar e deixar. E aí é aquilo, podem existir consequências, né? Ela apertando o botão, ela mandando a bomba. Se for um míssil, realmente um míssil estiver chegando, bom, a guerra já está iniciada, então foda-se. Ela vai morrer e vai mandar míssil nos soviéticos. Se for mentira, e se for um alarme falso, ela vai iniciar uma guerra. Ela simplesmente é um alarme falso, ou seja, ela não vai morrer com míssil, mas ela vai acabar iniciando uma guerra por causa Sim, disso. sim. A gente tem aí Agora, uma situação bem matemática, cara. e aí vem agora vem as consequências da escolha de não apertar. Se você não aperta e vem o míssil, você morre de qualquer jeito. Agora, se você não aperta o botão e é um alarme falso, você não vai iniciar uma guerra. Sim, E aí você sim. vê todas essas escolhas e vê qual que é a melhor, qual menos dano. É isso aí que você falou, é um Interessante, cara. negócio bem matemático. Realmente a Bem ideia é ter um pouco matemática. mais Não, dessa não, questão matemática. porra, É, eu tenho, pô, até penso aqui que o mercado utiliza disso pra caramba, né? Porque sim, a gente tem aí várias situações onde quem tem informação ao mesmo tempo pode usar para blefar com ela, como para ganhar em cima, né? Então, penso eu que isso seja bastante utilizado no mercado. É quase como se fosse os caras. Acredito eu que os caras apostam em cima da teoria dos jogos, né? Na verdade. Interessante, cara. Interessante. então, você acredita que uma máquina, ela segue isso? Ela segue bem essa coisa da teoria dos jogos, a questão de escolha, principalmente? Se ela Com tiver essa cer... questão de escolha, né? Enfim, Não, com certeza ela tem, cara. Se a gente considera uma inteligência artificial, sim, é uma inteligência artificial que salva logs da sua própria escolha tipo, aprende com os próprios logs, né? Assim como nós. Só que eu, tipo assim, eu não conseguiria dizer para você que decisão ela tomaria na situação que você propôs, porque tipo assim, por mais que você dê tipo, possibilidades limitadas para elas de previsões, caso eu aperte ou não aperte, caso isso ou aquilo e tal, ela vai escolher um negócio que a gente nem faz ideia do porquê que ela escolheu aquilo, saca? Mas ela sim vai ter uma escolha dentro da lógica dela, dentro do que fez sentido para ela, assim, né? Assim como nós também teríamos uma escolha, né? Por mais que difícil. E aí, não só isso, eu acho que ela teria uma escolha muito antes de nós, porque para a gente refletir sobre a decisão que você escolheria na situação proposta por você, tá ligado? A gente ia demorar um tempinho, assim, né? Quer dizer, é que ela não tem a emoção da ansiedade, né, também. mas a máquina, Mas, ela conseguiria refletir? Tipo, Conseguiria. Não, reflexão? é que ela iria chegar no resultado. É que a gente entende reflexão por aquilo que é algo demorado na nossa visão como ser humano, né? Refletir seria você, entre aspas, pensar muito sobre aquilo, né? Mas o que é pensar muito? É pensar e escolher entre as muitas possibilidades possíveis? Beleza, isso o ser humano faz, saca? Seja pela emoção ou pela frieza da lógica, por exemplo, isso a gente consegue fazer. Só que a máquina escolheria isso em um segundo, por exemplo, porque ela já supõe, e pelos parâmetros que você define, é, hoje, binários, né?
qual seria o ganho de benefício sobre ela. Ela poderia, por exemplo, analisar as leis dela. Ah, devo me proteger. Se me proteger significa não escolher entre uma guerra, porque eu sei que o meu poder inimigo é mais forte do que eu escolheria, por exemplo, não soltar e me render, sei lá, saca? Mas ela iria prever tudo isso e iria analisar a situação binária de cada uma das situações onde ela sairia ganhando, por exemplo, né? Ou perdendo, né? Não sei. Mas depende do que você define na criação dela. Você consegue abstrair isso? Cara, é muita coisa. Cara, Então, é muita coisa, cara. Tipo assim, tentar entender é quase como um exercício de empatia por algo que não é humano, saca? Porque tentar entender o que é o neurônio de uma inteligência artificial é se colocar no lugar dela. Acima de tudo, não é um exercício de lógica, e sim de abstração, tá ligado? E porra, é muito interessante, cara. Fazer esse exercício é bem legal, cara. Numa conversa onde eu estivesse na frente de você e com toda a paciência do mundo, a gente poderia, porra, discutir bastante sobre isso. Ixi, até ficar de noite, cara, saca? Mas a gente não tá, né? Bom, enfim, eu não quero que seja maçante pra galera, assim, né? a gente não tá numa mesa de bar, bebendo, conversando isso, encaixaçado. É, ou mas é bem complexo, cara. E ao mesmo tempo que é complexo, pode ser fácil você abstrair sobre isso, né? Tipo, é só não pensar demais para falar, né? E aqui eu falo como ser humano, né? A máquina, ela iria compilar isso a um nível do que limita ela seriam os processadores, né? E até certo ponto o ser humano tem os seus próprios processadores, né? É claro que a arquitetura bem mais diferente do que uma arquitetura baseada em energia, tá ligado? Mas a gente também é baseado em energia, né? Mas a gente sente aquilo, cara, tá ligado? Você sente as suas veias, você sente o seu corpo, tá ligado? É diferente de uma IA. No nosso caso, é muito real o que a gente está passando, saca? A Uhum. nossa arquitetura é real. A da máquina não, a da máquina é uma arquitetura digital, é quase como uma simulação, entende? Então, assim, ela simula baseada em métricas, né? Quanto de hormônio, quanto sem hormônio. Nós, seres humanos, não. A gente sente a quantidade disso, a quantidade real de serotonina, por exemplo, saca? A máquina não. A máquina simula e entende pelo um parâmetro nosso, porque sofre influência direta de nós, saca? A gente criou ela, como se fosse um filho moldado, saca? Enfim, cara, enfim. Nossa, cara, eu tô pensando várias coisas aqui, tipo, pensando, por exemplo, se uma máquina consegue criar leis para ela, tipo, para convivência com outras máquinas, por exemplo. Com outras máquinas, com certeza, cara. Se ela foi feita a nossa imagem e semelhança, dado um longo prazo, assim, eu boto fé que já deve até haver simulações, tem como simular esse tipo de coisa. Ela consegue sim desenvolver um sentimento. É até interessante, cara. Será que ela teria o mesmo sentimento hostil que nós, seres humanos? Eu digo preconceito contra outras máquinas, cara? Você acha que ela teria ao longo prazo? Tipo, se ela foi feita a nossa imagem e semelhança, qualquer máquina, por exemplo, que fique suja de petróleo, porque caiu acidentalmente no petróleo, seria, entre aspas, um gorila para ela e ela teria automaticamente preconceito, saca? Vamos tentar refletir sobre esse tipo de coisa, cara. Caralho, isso aí é doido. Ah, Porque uma vez que essa... a inteligência dela, tá ligado? É baseada em visualizar algo, saca? Hum, Tudo depende, né? O substrato disso depende do quanto você bota de parâmetros pré-formatados, eu diria. Tá ligado? Você até falou essa coisa da máquina começar a criar preconceitos, né? Até porque Exato. a ideia do preconceito é uma ideia de sobrevivência, né? A pessoa
ela tem preconceito justamente com aquilo que é diferente, justamente com aquilo É, que ela não está é acostumada. ameaça, mas você É, entende que é um ela pensamento é bem aquela coisa, bem simples? sim, é um pensamento de sobrevivência, ela enxerga aquilo como uma ameaça. "Ó, eu não sei o que é isso", melhor é enxergar como uma ameaça e pra sobreviver, né, porque vai que seja realmente, entende? Pois é. É, não, vai que seja realmente. E aí o que que ela vai fazer? Ela tem um risco matemático pra isso, saca. Uhum. Talvez com algumas ela bugasse, o risco fosse maior, dados os elementos, né, que ela analisou, e matasse alguém da família dela mesma, né, saca. Mas, pensando agora como ser humano, cara, é uma questão bem mais emotiva, assim, saca. É muito louco. E eu penso que a nossa capacidade de poder enxergar o outro conta muito, assim, saca. Conta muito, cara, no preconceito, entende. Penso eu que se a nossa sociedade fosse cega, não existiria preconceito, existiria o som só, saca. Então, entre aspas, ou o ser humano Eu não seria muito duvido. mais hardcore, tá ligado? Ou o ser humano seria, tipo, altamente tolerante, seria uma sociedade perfeita. Mas como eu Cara, conheço o ser humano, cara, ele não é não, mano, seria mó carnificina. eu duvidaria muito que se todo mundo fosse cego que não existiria o preconceito das coisas. O jeito, cara, eu acho que só a questão da língua, por exemplo, já seria algo que geraria preconceito. Pois é, agora Tem pensa, cara, que quando a gente cria uma inteligência artificial, você tá definindo os parâmetros da imagem que está sendo analisada por ela, baseado no seu, saca? Tipo, por exemplo, eu ouvi dizer que rolou um vídeo lá, né, da galera, de uma inteligência artificial que analisava quando os caras na câmera estavam mexendo no celular, saca? E beleza, a inteligência artificial ela contou, sei lá, 128 pessoas que estavam mexendo no celular. Mas a primeiro momento ela não sabe o que que é um celular, é você que tem que dizer para ela, ou seja, é um parâmetro. Então, ou seja, as pessoas que estão em movimento com as mãos, o que que é mãos? Você tem que falar para ela, saca? E aí sim que ela vai executar o script de conhecimento para gerar uma saída, né, um output daquele tipo de análise do que está acontecendo, entende? Então, é, nossa, é totalmente. É muito humano ao mesmo tempo, cara, a inteligência artificial, saca? Eu acho que talvez a principal humanização esteja nisso, saca? Na própria definição de parâmetros daquilo que ela vai reconhecer como padrão, saca? Então, assim, inclusive, é até interessante porque eu tenho aqui um argumento para usar para o meu amigo, assim, cara. Porque ao mesmo tempo é antagônico, né? Mas eu digo que como os seres humanos definem o comportamento, né? O que vai ser reconhecido como padrão de uma inteligência, ou seja, da criação de conexões, porém neurônios, a gente pode dizer que isso por si só já é muito humano, saca? Só que o resultado final disso não se mostra muito humano, entende? Porque eu não sei se é porque o pensamento de que foi criado por um ser humano, saca? Mas eu diria que o substrato disso é humano pra caralho, saca? Inclusive, pô, já tenho até aqui uma fala pra utilizar com o meu amigo, quero ver qual é a resposta que ele vai ter de volta, porque digamos que eu já tive essa conversa, viu? Sobre a humanização da tecnologia, né? Ou seja, ou da inteligência artificial, né? O limite disso. A gente já debateu bastante sobre isso aqui. Bom, eu também tenho um grupo de amigos aqui no Telegram, ele tá com 40 pessoas. Eu tenho orgulho de ter trazido 40 pessoas pro Telegram aqui, cara. Mas a gente sempre conversa lá e tal, e sempre é algo construtivo nesse sentido, saca? De abstrair suposições. Então, assim, ele sempre trouxe questões assim pra gente. A humanização de tal coisa, os reflexos disso na economia, na sociedade, a passagem entre isso, né? A sua capacidade de supor sobre as coisas, né? E o quanto o outro permite que é real, né? E assim se constrói a filosofia sobre algo.
Mas, enfim, cara, nessa conversa aqui com você, de você me questionando, eu tinha uma opinião diferente, cara. Eu achava que a tecnologia não tinha capacidade de ser humanizada. Mas pensando aqui comigo agora, cara, ela é totalmente humana, cara, no final das contas. Caralho, você mudou de opinião durante o negócio aqui e eu nem tentei te induzir a mudar de opinião, cara. É, cara, que interessante, Eu não né? fiz nada. Mas Isso que é o mais sim, doido. pô. Eu não fiz nada. Não, de boa, cara, mas é verdade, cara. É porque eu dei muita razão pra ele, cara. Mas aqui, refletindo sobre uma coisa nova, né? Eu, porra, mudo de opinião, porque a partir do momento que você define os parâmetros do que ela vai reconhecer como padrão, isso é você definindo os parâmetros. E você é quem? Você é humano, cara, no final das contas, saca? É uma criação sua, uma criação humana. E, portanto, é humano, na minha opinião. Você vai reproduzir um comportamento padrão só, saca? Assim como a maioria das pessoas, na verdade. Só que é um padrão bem mais insensível, porque baseado em quê? Nas suas métricas, saca? Nas suas métricas, em quem tá criando ela, entende? Então, assim, é algo humano que com certeza vai e já influencia outros humanos ao longo do tempo, cara. Então, tá ligado? É uma realidade que a gente vive, não é algo novo que a gente conhece, saca? Os algoritmos estão aí, cara, entende? Seja para reconhecer padrões de emoções, seja para reconhecer padrões de imagem, seja para reconhecer padrões de contexto, saca? Enfim, é uma coisa que não só influencia a gente hoje, porque o que a gente consome tem um grande toque disso, da inteligência artificial, que ao mesmo tempo é sim algo humano, saca? Criado por humanos para influenciar humanos de uma forma bem mais no que acontece em massa hoje no nosso mundo, né? Tipo, roteiros de filmes escritos por inteligência artificial baseada no mainstream, né? No consumo em massa de um produto, por exemplo, né? Hoje o que mais vende, cara, o que minha empresa vende, inclusive, são dados. Dados que servem para quê? Para uma inteligência artificial analisar e montar psicográficos baseado naquilo. Ou seja, qual produto saiu? Saiu o produto de cor azul. Interessante. Por que saiu o produto de cor azul? Uma inteligência artificial vai lá. Quais são os parâmetros? Azul, associação de coisas comuns entre pessoas. Azul, lembra depressão. Azul, qual azul? Azul marinho, tá ligado? Entendi. Então, agora aqui para encerrar, eu vou fazer as últimas perguntas aqui. É, o que você espera ver no futuro de inteligência artificial? O que você espera ver ainda? Qual é a sua grande expectativa e esse futuro será animador ou não? Cara, para mim aceitar um futuro onde a inteligência artificial esteja integrada no nível do que eu conheço, por exemplo, baseado em filmes ou ficção, ou mesmo fantasias que eu consumi, né? Não só externamente, como de mim mesmo, eu diria que, bom, tipo, a gente tem que cuidar do planeta até lá, cara. Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tá bem avançado em distribuição desse tipo de coisa, tá bem atrasado, saca? Então, assim, pense que, na minha visão, a gente não sobrevive até 2200, saca? Dado se a gente continuar tá ligado? Tá ligado? Tipo assim, vamos supor que. Bom, enfim, cara. Eu tenho uma visão bem destrutiva da humanidade, então, assim, até chegar no nível que eu quero, eu acho que, por exemplo, o Brasil não se recupera até lá, porque vai demorar um tempo pra gente se recuperar, economicamente falando, né? E isso implica a reflexão da economia, do quanto de empresas podem surgir aplicando esse tipo de tecnologia, saca? Tem toda a questão da humanidade não ter trabalho e se matar, tá ligado? Tá ligado? Ou se você começar a distribuir dinheiro para a galera, por exemplo, até que ponto o capitalismo vai fazer sentido a longo prazo, porque você vai ganhar dinheiro, você acumula dinheiro e compra coisas, então você não tem mais aquele desejo de, tipo,
se você acumular, você vai comprar, por exemplo, né? A sua condição de vida vai melhorar, saca? Aí os robôs vão se tornar muito mais comuns. Quem vai ensinar seu filho vai ser... A Alexa, inclusive, já ensina muitas crianças, cara. A própria Alexa, né? A Alexa tem um modo infantil que a criança fica perguntando pra ela o dia todo, cara. Hoje em dia, você dá um celular na mão de uma criança de 2 anos, tá ligado? E essa criança, mano, já mexe melhor que um adulto, saca? Então, assim, eu nasci em 99, cara. Eu tenho a minha consciência para deduzir o que pode acontecer, saca? É muita coisa a se levar em consideração. Mas uma máquina com os parâmetros certos compilaria essa decisão rapidinho, né? Eu deixo aqui aquela reflexão, então, né, para encerrar, daquele filme lá, né? Que eles constroem um supercomputador pra caralho. E aí esse supercomputador responde que a resposta do mundo, o sentido da vida, né? Do ser humano é um número lá, eu esqueci, acho que é o Guia dos Mochileiros da Galáxia, esse filme. E aí a máquina dá um número lá e a galera não entende porra nenhuma, tá ligado? Saca? Mas aquela foi a consciência da máquina para responder os seres humanos, entende? Então, assim, ao mesmo tempo que você pode acreditar que a numerologia faz sentido, né, e tal, ela deu um número lá, que ao mesmo tempo que não, né? Porque foi uma criação humana baseada em parâmetros de quem a criou, entende? Então, se fosse você criando essa inteligência, qual seria o número, né? E aqui encerro. Porra, valeu demais, viu, Augusto? Opa, prazer foi todo meu. E para encerrar aqui, encerrar definitivamente, eu acredito que, não sei se você vai ter seu mesmo pensamento que eu, mas o negócio é ir pro mato e morar no meio do mato. Nossa, ó, pensa que, meus amigos, quanto menos você pensa e mais consome coisas simples da vida, como a natureza em si, que já é bem interessante, colorida, muito linda, você vai viver melhor e vai sentir melhor, cara. Não queira automatizar a sua vida. As melhores reflexões vêm do ócio, cara. Então, assim, mano, tenta ter uma vida simples, sem tecnologia mesmo, assim, saca? Antigamente, ó, olha a galera anterior a gente, a galera dos anos 90. Vocês acham que eles tinham celular para ficar consumindo toda hora algum tipo de informação? Não, cara. Eles criavam coisas, eles passavam várias horas sem fazer nada mesmo, saca? E curtindo fazer aquilo. Então, assim, enfim, enfim, viu, Augusto? Enfim. Só tô falando aqui, cara. Enfim, vamos encerrar aqui. Falou, pessoal! Falou, galera. Até mais. Valeu conversar com vocês.